E aí, pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui é a segunda parte de uma série de 3, uma série curtinha aí. Começou com um vídeo nesta sexta-feira com a história do Promédio, né? O sistema de rebaixamento do futebol argentino, que conta a média de pontuação das últimas temporadas, né? Essa segunda parte aqui é quando o Promédio foi adotado no Brasil. O Promédio ele foi adotado no Brasil, foi um período muito curto, foi um aninho só. Muita gente não lembra, ou muita gente nem sabe disso, porque não era nascido, apesar de não fazer tanto tempo assim, né? Foi em 1999 que isso aconteceu. Mas essa história começa em 98. Tá? Em 98 que se define que o campeonato, a partir de 99, rebaixaria a partir da média de pontos dos últimos 2 campeonatos. Depois a ideia é que em 2000 seria a partir da média dos últimos 3, como já era na Argentina, né? Então a ideia foi fazer esse crescimento gradual aí. Por quê? Bom, um dos motivos de ter adotado isso é de como foi na Argentina quando esse regulamento retorna nos anos 80. Veja lá o vídeo depois para entender melhor. A questão era o medo dos grandes serem rebaixados, né? E no caso, o Fluminense, né? Que o Fluminense tinha ficado nas últimas posições em 96. Ele acaba salvo, né? Por um escândalo de arbitragem, que depois valia um vídeo à parte. E então ele volta a jogar a primeira divisão em 97, mas ele cai de novo, né? E então ficou aquele fantasma. Outros grandes clubes poderiam cair, bateram na trave de cair e de não caírem nesses anos também. Então já ficou aí algum fantasma ali. Então criaram esse regulamento. Se eles criam já em 98, valendo a partir do campeonato de 98, daria um problema, porque os times jogaram o campeonato de 97 sem saber que os resultados deles naquele ano valeriam também para o rebaixamento de 98. Então não seria justo, né? E pode falar, mas tem que jogar para ganhar tudo. Time que está no meio da tabela, já está acomodado, podia jogar mais relaxadão. Agora, pensando que aquele ponto pode ser importante lá na frente, ele jogaria mais a sério. Então, com essa ideia aí, em 98 decidem que valeria a partir de 99. E só vale, o Campeonato Brasileiro naquela época tinha mata-mata. Então só valiam os resultados da fase de classificação. O resultado de mata-mata não estava contabilizado. Tá? Vou começar rapidinho com a classificação de 98, que não foi uma classificação muito problemática ali para os times grandes, tudo. As coisas aconteceram ali como o Clube dos 13, né? Meio que desejava, não teve muito susto. Em primeiro ficou o Corinthians, em segundo o Palmeiras, em terceiro o Coritiba, em quarto o Santos, em quinto o Sport. Fica prestando atenção aí, ó. Quinto Sport, sexto Portuguesa, sétimo Cruzeiro, oitavo Grêmio. Esses foram times que foram para o mata-mata daquele ano. Nono Atlético Mineiro, décimo Vasco, décimo primeiro Flamengo, décimo segundo campeonato de 24, então décimo segundo é meio de tabela. Décimo segundo Inter, décimo terceiro Vitória, décimo quarto Botafogo em 14º, 15º São Paulo, 16º Atlético Paranaense, 17º Ponte Preta, 18º Juventude, 19º Guarani, 20º Paraná, e daí a zona de rebaixamento. 21º América Mineiro, 22º Goiás, 23º Bragantino, 24º América de Natal. Foi a classificação do campeonato de 98, então essa classificação, essa pontuação que eles tinham conquistado valeria para o campeonato de 99. No campeonato de 99 aparecem Botafogo de Ribeirão Preto e Gama. Né? O campeonato tem 22 times em 99, tem 2 times a menos, porque eles estavam tentando aí enxugar para ficar com 20 times. Então Botafogo de Ribeirão e Gama foram os times que subiram da segunda divisão. O campeonato começa. Né? O campeonato começa e logo no começo do campeonato tem um jogo em que o São Paulo pega o Botafogo e ganha por 6-1 do Botafogo no Morumbi, Botafogo do Rio, no Morumbi. No jogo o Botafogo também perde, o Fábio Augusto por uma entrada violenta logo no começo do jogo, é expulso. Lá no final do jogo o Botafogo ainda teve um outro jogador expulso, tudo, e o Botafogo ficou com 2 jogadores a menos, mas ficou com 1 a menos quase todo o jogo e o segundo a menos lá no finalzinho. O São Paulo passou o trator. O São Paulo, que tinha feito um campeonato brasileiro bem ruim em 98, até chegou
ser ameaçado de rebaixamento, ali ganhou com facilidade. Nesse jogo, o São Paulo contou com um atacante novo, que o São Paulo tinha recém-contratado, o Sandro Hiroshi, atacante até que pelo nome dá para perceber, ele tem origem japonesa, era bisnetos de japonês, e ele vinha do Rio Branco de Americana. Ele tinha sido dos destaques aí do Rio Branco de Americana no Campeonato Paulista, e naquela época o destaque do Rio Branco de Americana no Campeonato Paulista era um jogador que normalmente valia a pena contratar, porque nessa daí saiu Marcos Assunção, saiu Flávio Conceição, saiu Marco Senna, saiu Souza, que na verdade é revelado pelo América de Natal, mas foi no Rio Branco de Americana que ele chamou a atenção do Corinthians na época, né, pro Corinthians contratar. Então assim, vários jogadores saindo do Rio Branco de Americana acabavam ganhando destaque. Então o Sandro Hiroshi despontava para ser o novo. São Paulo foi lá e contratou. O Sandro Hiroshi, ele dá uma assistência e faz um gol nesse jogo, o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Acontece que a situação do Sandro Hiroshi era bastante nebulosa. O Sandro Hiroshi, ele surgiu no Tocantinópolis do Tocantins. E do Tocantinópolis ele se transferiu para o Rio Branco de Americana. Acontece que o Tocantinópolis alegava que o Rio Branco não tinha concluído toda a transação, não tinha feito tudo o que estava combinado, então essa transação não poderia ser considerada finalizada. Ou seja, o Rio Branco de Americana não poderia vender para o São Paulo um jogador que tecnicamente ainda não seria dele. Essa era a alegação do Tocantinópolis. O São Paulo alegava o quê? O São Paulo alegava que a CBF chegou a emitir um documento, o equivalente ao BID, né, que informava o São Paulo que a transferência do Rio Branco para o São Paulo estava ok. Então o São Paulo falou, olha, se o Rio Branco tem uma pendência com o Tocantinópolis, isso vocês resolvem aí. Do Rio Branco para o São Paulo está correto, e a CBF informou que está correto. O São Paulo teria consultado a CBF teria afirmado, não, está ok, ele é jogador do São Paulo. Então o São Paulo se baseou nisso. Além disso, durante toda essa confusão aí que começa a ter sobre a situação do Sandro Hiroshi, descobre que outros 40 jogadores estavam nessa situação, com alguma pendência anterior ali nas suas idas e vindas ali de clubes, e por isso a CBF começou a considerar o vínculo deles bloqueados. Então eles estariam com o vínculo bloqueado, era o termo que a CBF usou na época. Então ficou essa coisa, o Sandro Hiroshi tinha ou não condição de jogo. O Botafogo entra no STJD querendo os pontos do jogo, alegando que o São Paulo usou o jogador irregular. E o STJD dá ganho de causa ao Botafogo. Então o São Paulo ganha por 6-1, mas o Botafogo fica com os pontos do São Paulo no jogo, né? Então seria o equivalente a inverter o resultado do jogo. O São Paulo perdeu esse jogo para o Botafogo. Então o Botafogo leva os 3 pontos e o São Paulo o São Paulo perde esses 3 pontos. Ali, outros times começam a ameaçar, porque tudo isso começa a vir à tona enquanto o campeonato está rolando e o Sandro Hiroshi vai jogando. Então nisso, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Mineiro, Curitiba, Inter, Vasco e Guarani também ameaçam entrar com um pedido dos pontos do São Paulo nos confrontos no confronto direto contra o São Paulo nesses jogos. Nessa confusão toda de investigação, tinha a situação do Sandro Hiroshi, estava bloqueado com o Tocantinópolis, não estava, 40 outros jogadores espalhados pelo Brasil estavam com contratos bloqueados, a CBF estava fazendo vista grossa, todas aquelas histórias todas. Descobriram que o Sandro Hiroshi, além de tudo, era gato, que ele estava jogando com identidade irregular, com identidade falsificada, mentindo a idade dele, para dizer que ele era mais novo do que ele realmente era. Mas, atenção, muita gente lembra do caso do Sandro Hiroshi como o caso de gatunagem, dele ser gato, mas a pendência que valeu os pontos do Botafogo foi por causa do contrato bloqueado da transferência dele do Tocantinópolis para o Rio Branco de Americana. Não foi pela falsificação de identidade.
Tá? A punição ao São Paulo não foi pela falsificação de identidade, até porque o São Paulo, nesse caso, nessa questão, foi considerado inocente. O São Paulo não tinha conhecimento aí, e depois até se descobriu lá que no cartório tinha vários jogadores gatos que saíam do mesmo cartório, tinha um monte de história ali que acabou surgindo naquela época, tá? Mas o Sandro Hiroshi era gato, mas a punição dele tem a ver com a transferência do Tocantinópolis. O campeonato vai rolando. E o Botafogo começa a ficar numa situação perigosa no campeonato. O Botafogo, pela média, o Botafogo está no meio da tabela de novo. Como ele ficou em 98, ele estava em 99 no meio da tabela. Isso normalmente é uma situação que te garante na primeira divisão, nesse esquema de promédio, né? Fazer 2 campanhas em meio de tabela. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Os times que estavam muito embaixo na tabela em 99 eram times que tinham uma pontuação muito boa em 98. Caso de Sport, que tinha sido o 5º colocado, da Portuguesa, que tinha sido o 6º colocado, e do Grêmio, que tinha sido o 8º colocado. Então times que tinham classificado para o mata-mata de 98 estavam muito mal em 99. Só que eles estavam garantidões na média de rebaixamento, que era como aqui no Brasil a gente chamou o promédio, né? A média de rebaixamento, para rebaixamento desses times, era boa, porque tinha uma campanha boa, outra campanha estava ruim, mas só se ela fosse trágica. Então eles não estavam ficando com uma média espetacular, mas eles não estavam correndo risco de rebaixamento. Risco mesmo estavam correndo alguns times que estavam fazendo que fizeram campanha fraca e estavam fazendo de novo, como o Paraná e Juventude. O Botafogo de Ribeirão, que veio da 2ª divisão e não estava conseguindo, um grande problema desse sistema de promédio, média de rebaixamento, é que o time que vem da 2ª divisão sempre vem precisando fazer muito ponto logo de cara. Então o Botafogo de Ribeirão não estava conseguindo fazer uma grande campanha e também estava caindo. Então aí você tem 3, Paraná, Juventude e Botafogo de Ribeirão. Se você só pegar os outros que estavam lá para trás, tipo o Grêmio, o Português Esporte, que estavam tranquilos com o rebaixamento, mas já estavam mal colocados, quem que estava logo acima dessa galera? Era Botafogo e Inter, que tinham feito 2 campanhas de meio de tabela em 98, mas estavam com campanha de meio de tabela de 99, mas estavam ameaçados, junto com o Gama, que era o 2º time que vinha da 2ª divisão, fazendo uma campanha melhor que a do Botafogo de Ribeirão, mas também não era uma campanha espetacular. Então esses 3 times começam a ficar ali no limite de escapar ou não do rebaixamento. O Inter consegue os seus pontos do jogo contra o São Paulo. O jogo foi 2-2. Então, o São Paulo, com esse 2-2, foi decidido que o Inter ganhava o ponto do São Paulo. Então, o Inter ganharia 2 pontos pelo jogo, o ponto que ele tinha conquistado em campo, e mais o segundo ponto, o ponto que o São Paulo teve que dar para o Inter. Na época, a punição era essa. Como foi para o Botafogo e para o Inter, o time que usou o jogador regular passa os pontos para o adversário. Depois se mudou, até para evitar o caso do Sandro Hiroshi, de novo, situações como essa, de que um time ganha pontos do outro, mudou-se a regra e passou simplesmente a se tirar ponto do time que usou irregular. Que daí foi a punição que a Portuguesa recebeu no caso Everton, lá com o Fluminense, Flamengo, naquelas questões lá do rebaixamento já nesta década, né, em que a Portuguesa perdeu pontos, mas os pontos daquele jogo não foram para o Grêmio, né, foi um jogo para o Grêmio e Portuguesa. Então se mudou a regra depois justamente por causa disso, para que não ficassem os outros times tudo de olho querendo roubar os pontos dos times, tudo. Então foi essa a ideia. O Inter ganha os pontos do São Paulo. O Inter ganha 1. Só que daí a justiça percebe que não faz sentido o Inter ganhar 2 pontos por um jogo, porque não existe essa pontuação no futebol desde 94. Então o Inter leva 3 pontos, o Inter fica com a vitória e ganha 2 pontos a mais. Esses 3 pontos para o Botafogo e esses 2 pontos para o Inter fazem com que Inter e Botafogo passassem o Gama na média de rebaixamento. Então o Gama passava a ser o 4º rebaixado, né, de baixo para cima. E enquanto o Inter e o Botafogo estavam ali no limite. Se o Botafogo ganhasse os pontos, mas o Inter não, o Inter era rebaixado. Se o Inter ganhasse os pontos, se o Botafogo não ganhasse os pontos, era o Botafogo rebaixado. Então, os dois ganharam os pontos. Agora, os outros times não ganharam. Os outros times que reclamaram, né, como Atlético Mineiro, Curitiba, Guarani, Botafogo de Ribeirão, Vasco, não ganharam os pontos. Até porque daí a alegação do STJD foi que a reclamação foi feita muito depois do jogo ter sido realizado, depois de um determinado prazo que o STJD considerou, em que o
não podia se mais reclamar do jogo, tá? Tinha sido cada time reclamou algumas semanas depois, foi uma reclamação em bloco ali, e já não dava para reclamar, o São Paulo ficou com aqueles pontos. Até porque se o São Paulo perdesse todos esses pontos, o São Paulo começaria a estar ameaçado de rebaixamento, porque o São Paulo já não tinha feito um campeonato espetacular em 98. Tinha feito um campeonato de meio de tabela também, né? E o São Paulo estava brigando lá em cima. O que acontece? Quando se percebe que Botafogo e Inter estavam passando o Gama na média de rebaixamento, o Gama começa a reclamar. O Gama começa a se juntar ao São Paulo para brigar, porque o São Paulo estava brigando para conseguir uma vaga no mata-mata do campeonato. O São Paulo fazia uma boa campanha já em 99 e começa a brigar para classificar, fica entre os 8 primeiros. Então o São Paulo quer os pontos de volta, porque são 4 pontos que o São Paulo perdeu e poderiam fazer muita diferença. Aliás, estavam fazendo diferença, porque o São Paulo estava bem naquele limite da classificação entre os últimos que se classificam e os primeiros que não se classificam. O São Paulo estava rondando aquela zona. Com 4 pontos a mais, ele seria bem mais tranquilo na classificação. Então, o São Paulo e o Gama ficam brigando. Só que chega no final do campeonato, o São Paulo consegue a classificação. São Paulo consegue, com uma vitória na última rodada, vai para 34 pontos e fica em quinto lugar, mesmo com os 4 pontos a menos. Com os 4 pontos a mais, o São Paulo de quinto pulava para terceiro, passaria o Vasco e a Ponte Preta, que fez uma grande campanha naquele ano. Mas de qualquer forma, o São Paulo estava classificado. O Clube dos 13, principalmente, que estava muito ativo nessa questão, apoiando o Botafogo e Inter, mas estava vendo um outro membro seu ali se sentindo prejudicado, reclamando, conseguiu botar panos quentes, porque no final das contas falou: São Paulo, tranquilo agora, né? Classificou, deixa passar. O Gama fica órfão, né? E até porque na última rodada o Inter ganha do Palmeiras, um jogo se o Inter perdesse ele caía, mas o Inter ganha do Palmeiras no Beira-Rio e consegue escapar do rebaixamento. Então a classificação para rebaixamento da média de pontos ali, do primeiro para baixo, tá? Ficou primeiro o Corinthians, e o Corinthians foi primeiro em 98 e 99 numa situação curiosa. Ele fez tanto ponto nos 2 anos que, se no Campeonato Brasileiro de 2000 ele se perdesse todos os jogos, se o regulamento fosse mantido como se esperava, ele poderia perder todos os jogos que ele escapava do rebaixamento. Ele não seria rebaixado porque já teria ponto suficiente nos 2 anos anteriores. Mas com o primeiro Corinthians, segundo Cruzeiro, terceiro Palmeiras, quarto Santos, quinto Coritiba, sexto Vasco, sétimo Atlético Mineiro, oitavo Vitória, nono Flamengo, 10º Ponte Preta, 11º São Paulo, 12º Guarani, 13º Atlético Paranaense, 14º Grêmio, 15º Portuguesa, 16º Sport. Daí, 17º Inter com 1,267. 1,267 de média de pontos por partida. 1,267 para o Inter. Depois Botafogo com 1,249. E depois o Gama em 19º com 1,238. Então você vê que é menos de 0,03 a diferença entre Inter e Gama, com o Botafogo ali no meio. Depois Paraná, Juventude e Botafogo de Ribeirão. Então Paraná, Juventude e Botafogo caíram. A briga fica ali nesse 0,03 de diferença entre Gama, Botafogo e Inter. Como o Inter termina na frente do Botafogo, o Inter sai da parada. O Inter deixa de ser ameaçado, porque se o Inter perder os pontos dele contra o São Paulo, que seria o que rebaixaria o Inter, mas o Botafogo também perderia. Então o Inter não cairia, o Botafogo que cairia. Então o Inter escapou de vez do rebaixamento, e por isso que para o Inter era tão importante ganhar do Palmeiras, porque era certeza absoluta que ficaria na frente do Botafogo, e mesmo se o STJD mudasse sua decisão ali, o Inter se salvava. Então o Inter se salvou, e daí fica com Botafogo e Gama a pendência. E a diferença de pontos de média era de 0,011 de diferença na média de pontos por jogo entre Gama e Botafogo, com vantagem para o Botafogo. Todas as instâncias do STJD, da Justiça Esportiva, dão ganho de causa ao Botafogo. O problema é que o Gama tinha costa quente. O Gama estava respaldado por pessoas influentes em Brasília. E o Gama entra na Justiça Comum para tentar reverter essa situação. Mas aí a gente vai para a terceira parte desse vídeo, que é as consequências do promédio do Campeonato Brasileiro. Porque começa falando do promédio, como ele surge lá na Argentina, daí surge quando ele foi adotado uma vez aqui no Brasil, dá ruim,
né? Porque no final das contas a ideia dele era proteger os times grandes e ele bota no limite do rebaixamento 2 membros fundadores do Clube dos 13 e que não teriam feito campanha para cair, tá? Os 2 times teriam feito campanhas de meio de tabela nos 2 anos, né? Então, o Promed acabou, a média de rebaixamento, como a gente chamou no Brasil, acabou prejudicando até esses times, né? E daí se cria esse imbróglio. Final das contas, a classificação final da primeira fase do Brasileiro de 99, só para vocês terem uma noção, foi primeiro Corinthians, depois Cruzeiro, Vasco, Ponte, São Paulo, Vitória, Atlético Mineiro, Guarani, os 8 classificados para o mata-mata, depois Atlético Paranaense, Palmeiras, Santos, Flamengo, Coritiba, 14º Botafogo, 14º de 22 para o Botafogo, 15º Gama, 16º Inter, 3 times bem ali, meio para baixo da tabela, mas meião de tabela, né? 16º para o Inter, 17º para o Paraná, que cai, 18º para o Grêmio, que não passou risco porque tinha ido bem no ano anterior. Daí os 4 últimos, que teriam caído no modelo tradicional. 19º Juventude, que caiu mesmo. 20º, e depois é repescado, mas esse é o próximo vídeo, tá? Que eu vou explicar. 20º Botafogo de Ribeirão Preto, que caiu mesmo. 21º Portuguesa, que foi aquele ano que a Portuguesa tem o Zagallo de técnico. A Portuguesa nem passou susto no campeonato, nem teve ameaça de rebaixamento, porque tinha ido muito bem no ano anterior. E 22º Sport, que também não passou susto nenhum no campeonato, só jogou mal, mas em nenhum momento teve problema com rebaixamento. Mas num sistema normal, o Juventude, Botafogo de Ribeirão, Portuguesa e Sport teriam caído, mas é também justo dizer que Portuguesa e Sport no final de campeonato, como sabiam que não seriam rebaixados, jogam com outro ritmo. Se tivessem desesperados para escapar do rebaixamento, talvez tivessem feito uma reta final de campeonato um pouco melhor, feito uns pontinhos a mais. A gente não sabe o que poderia acontecer, mas de qualquer forma deu ruim aí com o Promed no Campeonato Brasileiro, e daí criou o maior campeonato brasileiro da história, o Campeonato Brasileiro de 116 clubes, que é a Copa João Avelange, o assunto do próximo vídeo dessa série, fechando aqui essa historinha do promédio, da média de rebaixamento, tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo se você quiser, já falei, né? E tchau!